mais uma vez trazendo para vocês. E no vídeo de hoje vamos estar lendo lá em Mateus 22, do versículo 1 ao versículo 14, que o subtítulo é a parábola das bodas, correto? Então vamos estar lendo do 1 ao versículo 14. Primeiramente, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal para você estar ligado e conectado naquilo que eu estou postando toda terça e sexta-feira, correto? E vídeo toda terça-feira às 11 horas da noite, sexta-feira às 6 horas da noite, às 18 horas, correto? Então está falando assim no versículo 1. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Preste bem atenção no que estou lendo. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e enviou as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o de pés e as mãos e lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Versículo 14 e último: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vou estar lendo novamente o versículo 13 e o versículo 14. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, correto? Tomando-se como base a parábola das bodas do cordeiro, correto? O povo de Deus é apresentado simplesmente como fazendo parte do rol dos convidados e não como noiva. Portanto, é um equívoco considerar a igreja, povo de Deus, como sendo a noiva do cordeiro, pois nenhum texto bíblico afirma explicitamente tal condição, e nem poderia, pois nem com base nas tradições judaicas e nem com base nos eventos dos dias atuais, a noiva é incluída a fazer parte como convidada para a ceia das bodas do noivo, correto? Então, continuando, está dizendo assim. Lembrando de uma coisa, eu peço assim que você tenha paciência para ouvir o que Deus está falando neste texto, pois o vídeo desta vez será bem longo, tá bom? Vou estar avisando já no começo. Uma conclusão que extraímos é o seguinte: e disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Está falando em Apocalipse 19:9. Quem são os bem-aventurados? Aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro? É muito remota ou calma aí, palavrinha chata, hein? Irrealizável a possibilidade de se imaginar que a noiva seja uma representação dos que são chamados
a ceia das bodas. Para haver um entendimento claro, é necessário agrupar e analisar todos os textos e seus contextos relacionados ao assunto. Faremos uma abordagem com relação à questão da parábola das bodas do Cordeiro. Esta parábola traz informação preciosa que se ajustam aos demais ensinamentos da palavra de Deus. Afinal, quem é a noiva? Quando e onde será realizada a ceia das bodas do Cordeiro? Explicando Mateus 22, do 1 ao 14, versículo 1. Então tornou-lhe a falar-lhe por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho, enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Correto? Mateus 22, de 1 a 3. Primeiramente, está havendo um chamado para o banquete, e este chamado é um convite real. Percebe-se que o seu convite é desapreciado. Pior, é recebido com indiferença. Este primeiro convite foi transmitido pelos discípulos de Cristo, sendo inicialmente pelos 12. Correto? Que está falando em Mateus 10, do versículo 5 ao versículo 7. Cuja ordem foi a seguinte: Não ireis aos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Depois enviou aos 70. Ver Lucas 10, versículo 1 ao versículo 20. Eles proclamaram ao povo de Israel que era chegado o reino de Deus, convidando a arrepender-se e crer no Evangelho. O convite, porém, não foi atendido. Os convidados para a festa não compareceram. Depois enviou outros servos, ordenando: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já estão mortos e tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram para o seu campo, outro para o negócio, e outro, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Que está falando Mateus 22, versículo 4 ao versículo 6. Essa mensagem foi levada novamente para as ovelhas perdidas da casa de Israel, depois da morte do Messias. Os que rejeitaram o convite ficaram tão encolerizados com o oferecimento da salvação que eles se voltaram contra os mensageiros. Diz a palavra de Deus que houve uma grande perseguição naquele dia. Uma grande perseguição. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Atos 8:1. Entre os mensageiros que foram cruelmente mortos foram Estevão. Correto? Mas o rei encolerizou-se e enviou o seu exército, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Mateus 22, 7 e versículo 8. Aqueles que julgavam ter exclusividade da salvação e rejeitaram o convite misericordioso de Deus não eram dignos, pois decretaram a sua própria condenação. Mateus 27, versículo 25. O juízo pronunciado atingiu-os diretamente quando houve a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. E depois pelas encruzilhadas dos caminhos, e a quantos encontrardes, convidai-os para as bodas. E saíram aqueles servos pelos caminhos e ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e encheu-se de convivas a sala nupcial. Mateus 22, versículo 9 e versículo 10. Este terceiro convite para o banquete representa a ação
do Evangelho, que tem como objetivo alcançar o mundo inteiro, isto é, todos os povos e nações. De acordo com o texto bíblico, muitos daqueles convidados também não tiveram respeito ao doador da ceia. Alguns deles pensavam tão somente em se beneficiar das provisões do banquete, sem o mínimo desejo de honrar ao rei. É significativo o fato de que bons e maus fizeram parte desta multidão de convidados, tal que a parábola do joio e do trigo, eles permaneceram juntos até a ceifa ou recompensa final. Mas quando o rei entrou para ver os convivas, viu ali um homem que não trajava veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem teres veste nupcial? Ele, porém, emudeceu. Ordenou então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22, do 11 ao 14. Era costume judaico que durante os preparativos do banquete de casamento, o noivo e a noiva ficassem afastados um do outro em locais diferentes. Estando tudo pronto para realizar a festa, diz o relato bíblico que o rei entrou para ver os convivas e conferiu se cada um trajava a veste especial para as bodas. Nesta parábola, a veste nupcial é representada pelo caráter puro e imaculado dos verdadeiros seguidores de Cristo. Somente as vestes que Cristo proveu para habilitar os salvos aparecem na presença de Deus. Está falando em Apocalipse 3, Apocalipse 3, versículo 18. Entre os convidados, o rei encontrou um que não trajava a veste especial para o casamento. O indivíduo foi amarrado pelos pés e pelas mãos e lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. O texto deixa claro que aquele indivíduo foi expulso sumariamente, sem direito ao perdão divino. Entendemos que este fato está relacionado ao período do milênio, pois na fase atual, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é propiciado pelos nossos pecados, ele não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João versículo 2, versículo 1 e versículo 2. Entendemos que durante a fase do milênio, o Senhor Jesus não atuará mais como nosso advogado ou intercessor. Consequentemente, se qualquer pessoa pecar, sofrerá o poder da segunda morte. Correto? Terminando. Ao findar o reinado milenar de Cristo na Terra, o planeta estará totalmente regenerado, livre de quaisquer agressões. A Terra estará pronta para receber a Santa Cidade, a Nova Jerusalém, a tão esperada noiva de Cristo. O próprio Deus estará com seu povo no futuro e majestoso reino de Deus. Não haverá mais pecado, nem morte, nem pranto, nem lamento, nem dor. Lá estarão somente aqueles que trajarem as vestes nupciais. Trajar ou não trajar estas vestes especiais é resultado de uma decisão individual. Então, resumindo, que Deus não interfere na sua decisão. Se você quer ir para o mundo, você vai. Se você quer seguir a Deus, você segue. É uma porta que Deus coloca, que ninguém pode fechar, a porta de salvação. É a gente que escolhe pegar outro caminho. Infelizmente, para ser das bodas do Cordeiro, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mateus 22, versículo 14. Então, o que eu deixo para você é o seguinte: Deus, ele te criou, Deus, ele te formou muito tempo atrás. Debaixo da figueira estávamos,
correto? Ele sonhou com você antes de existir terra, antes de existir Adão, antes de existir Eva, antes de existir anjos, antes de existir céus, antes de existir tudo. Pensa só, o próprio Deus teve um sonho com você. Então, ele te formou na barriga da sua mãe, lá ele já te chamava, já tinha te escolhido, já tinha te capacitado. Então, por que não vestir as vestes nupciais? Eu deixo essa pergunta para você. Então, por que não vestir? Se a gente sabe que existe o céu e existe o inferno, para que a gente prefere escolher o que é errado? Igual no vídeo que eu vi ontem, uma representação, um homem estava num pasto verde e ele chamou os bois. Ele fez um som, emitiu um som e os bois vieram para poder trocar de pasto, colocar num pasto mais verde, correto? E os bois vieram. E nesta trajetória onde os bois seguiram o homem até o pasto, tinha várias portas, várias porteiras abertas. Mas sabe o que os bois fizeram? Os bois continuaram a seguir o seu dono. Independente se ele também levava para o pasto ou não, eles continuaram a seguir o seu dono. Correto? Muitas das vezes Deus coloca para nós um pasto bem verdinho e fala: filho, me segue. Só que a gente olha outras portas e a gente fala: ah, mas aqui vai estar melhor. Eu acho que aqui está melhor, eu vou entrar nessa porta. E aí a gente se ferra, gente. Então, pela obediência, aquelas vacas, em seguir o seu dono, comeram num pasto verde, gente. Então, é o seguinte, a gente, muitas das vezes, Deus fala: segue eu, vai por este caminho. Mas a gente fala: não, Deus, mas está muito seco, o chão está seco, Deus. E a gente não sabe que lá na frente está esperando a gente, é uma mina de ouro, é água, uma fonte cristalina, alimentação, o pasto verde e abundante para nós que somos ovelhas. E a gente, antes de querer caminhar, a gente reclama e fala: não, eu vou entrar nessa porta. E a gente se ferra, gente. Vou falar bem assim para vocês, bem explícito. A gente se ferra, a gente quebra a cara com as coisas de Deus, porque a obediência e a permanência é a chave para abrir muitas portas. Eu não quero saber que um dia você foi pro inferno e ter que julgar você com cedro de ferro. Porque os céus é ganhado pelo esforço. E eu estou me esforçando. Então eu quero, todos vocês que estão vendo esse vídeo, eu quero encontrar com vocês lá nos céus. Eu não quero ter que julgar vocês com cedro de ferro. Eu também não quero desistir dos céus. E eu creio que você também não vai desistir dos céus. Então permanece ligado na videira. Se você quer ficar de pé, mais uma vez eu vou falar nesse vídeo, se você quer ficar de pé com Deus ligado na videira nesses finais dos tempos, você tem que ler a Bíblia. Se você não ler a Bíblia, você vai cair, você vai para o mundo, você vai desistir do seu chamado, você vai desistir da sua salvação e você vai ir para o inferno se você abrir mão dos caminhos de Deus. Então, durante esse tempo que estamos aqui na terra, ninguém está pronto para subir. Você está vivo? Você está pronto para poder permanecer. A gente está pronto para isso, permanência. A gente que escolhe sair dos caminhos de Deus. Então, durante esse tempo que estamos aqui na Terra, é um tempo de aprendizado e de aperfeiçoamento, de nós procurarmos em melhorar. Porque se você ou eu estivéssemos já prontos, a gente não estaria aqui nos céus. Igual eu já falei para vocês, o que nos aguarda lá nos céus. Foi o meu primeiro vídeo aqui no canal, uma experiência que Deus tinha me dado. Se você quiser estar novamente voltando para dar uma olhada nesse vídeo, fique à vontade, correto? E é algo extraordinário, lindo, 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 algo que, meu Deus do céu, tremendo, gente. Eu até suspiro porque eu não tenho palavras para descrever o que é os céus. Eu nem devia estar falando de céu nesse vídeo porque aqui é uma parábola, mas se eu estou falando é porque com certeza é o Pai que quer, correto? Mas aquela cidade é linda, gente. É linda, é enorme, é como, não sei se você já foi no mar, mas é plano, a cidade é plana e some de vista, assim, ó, some, você não vê final. E os portões é enorme, gente, é enorme. E realmente, sim, a cidade é quadrada.
E eu só consegui ver um portão. Eu não vi os outros portões não, que fica a leste, oeste, a sul. Eu não vi, eu vi somente um portão. Eu estava de cima de um monte com Jesus. Eu vi o rosto dele, mas eu não vi completamente o rosto dele como ele realmente é. Porque se eu visse o rosto dele como ele realmente é, eu não sei o que aconteceria comigo. Provavelmente eu morreria, porque o meu corpo ainda não está glorificado. Mas um dia estaremos sim. Estaremos com as vestes nupciais. Estaremos preparados para subir. E lembrando de uma coisa, geração do arrebatamento, é a nossa geração. Como que nesse final dos tempos, tantas coisas acontecendo na gente, às vezes, muitas das vezes, a gente é normal. A gente vê a homossexualidade, normal. A gente vê as catástrofes, é normal. A gente vê os sinais na terra, é normal. A gente vê sinais nos céus, é normal. A gente vê pai matando filho, é normal. A gente vê assassinatos, isso é normal. A gente vê destruições, isso é normal. Gente, não é normal ler a Bíblia, porque é final dos tempos. É final dos tempos, gente. Acorda para isso, gente. Gente, nós não estamos mais vivendo o princípio de dores. Nós estamos vivendo as dores, já estamos na as dores. Então vamos em nome de Jesus, porque Deus ele tem algo especial para a nossa vida, mas devemos permanecer no Senhor. E lembrando de uma coisa, até Jesus voltar, fiquem firmes em nome de Jesus, que haja permanência, não desista. Logo no final dos tempos você vai desistir? Logo agora, perto do arrebatamento, não desista, permaneça em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo, gente. Permanece mesmo, porque o tempo já acabou. Fala para sua mãe, fala para o seu pai, fala para o seu filho, para sua prima, para sua avó, seus parentes, independente. O tempo acabou, não dá tempo mais para brincar.